Vamos lá, então, pessoal. A gente iniciou as últimas, terminou, né? Na verdade, as últimas aulas nossas falando sobre integral, tá? A gente definiu, fez uma definição de integral definida e as suas principais características. E aí a gente ia entrar então naquilo que é o coração do curso de cálculo diferencial integral um, no que tange a relação entre derivada e integral. Então, aquilo que nós fazemos quando nós vamos discutir como é que as integrais se relacionam, tá? Como as integrais e as derivadas se relacionam, está resumida nesse chamado teorema fundamental do cálculo. Então, nós temos aqui o teorema fundamental do cálculo, parte um, e o teorema fundamental do cálculo, parte 2. Só nessas uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 linhas, nós temos aí tranquilamente mais de 1.800 anos de história, tá? Então a gente pode tentar entender o que está acontecendo aqui. E aí a gente vai perder um pouquinho de tempo, tem que perder não, nós vamos investir um pouquinho de tempo para fazer uma discussão sobre esse assunto, bem? Então a discussão que a gente faz sobre o assunto diz o seguinte, e isso tudo pode ser demonstrado facilmente. Se f for uma função contínua no intervalo AB, e então a função g, que é definida por g' de x, é igual à integral de f de t dt de a até x. Se ela é derivável e a gente ainda faz essa relação. Na prática, eu estou querendo dizer o seguinte, gente. Na prática, eu estou querendo dizer o seguinte. Se eu pegar esse cara aqui, ó, e aplicar uma derivada, eu vou ter esse rapaz aqui. Por isso que eu falo que é o processo inverso. Então, depois a gente vai tentar entender um pouquinho disso tudo. E aí vem a segunda parte. A segunda parte diz o seguinte: eu posso pegar e dizer que se f for uma função contínua em AB, então a integral de A até B de f de x dx é igual a um fão de B aplicado em B menos um fão aplicado em A, onde f é definida como qualquer primitiva de f. O que quer dizer qualquer primitiva de f? Quer dizer o seguinte, quer dizer que se eu pegar a função f e derivar ela, eu vou chegar à função f original. Então, isso é calcular a primitiva. Então, se eu pensar que a relação entre derivada e integral, quer dizer o seguinte, que se eu tenho uma integral de A até B de uma função f de x dx, então isso é uma função f grande de x aplicada de A até B, tá? É a mesma coisa. Desde que a derivada da função f grande de a função f pequeno. Quem é a função f pequeno? É a função original que eu tenho lá como argumento da minha integral.
Então isso é a relação talvez mais importante, é tudo aquilo que nós pensamos como taxa de variação, eu vou pensar o inverso agora, tudo bem? Então eu vou poder pensar o inverso para poder dar conta da minha função. Então vamos pensar, encontre a área da parábola y igual a x ao quadrado de 0 a 1. Então, na verdade, o problema que ele quer propor para nós é o seguinte: eu sei que eu tenho uma função aqui, do 0 a 1, certo? E essa função, ela é uma, vou fazer mais bonitinho, ela é uma parábola, tá bom? Aí ele quer que eu encontre o quê? A área dessa função, ou a área abaixo dessa função. Ele quer que eu encontre essa área aqui. Bem, quem que é essa área aqui? A área vai ser, ou seja, a área é a integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx. Vamos tentar imaginar. A minha pergunta é a seguinte: eu vou ter que encontrar uma primitiva, vou ter que encontrar uma primitiva e aplicar ela tanto no ponto 1 quanto no ponto 0. Mas o que que é uma primitiva? Primitiva é fazer o processo inverso da derivação. Que função que quando eu derivar, eu vou chegar em x ao quadrado? Essa é a pergunta. Você concorda comigo que se eu tiver uma função do tipo x ao cubo sobre 3, vamos pensar aqui, ó, vamos fazer uma observação aqui no cantinho, vamos puxar o nosso rascunho e verificar se x ao cubo sobre 3 for derivada, como é que a gente vai derivar isso? O que que você faz? Você pega o 3, abaixa o expoente, não é isso? Multiplica vezes quem? Vezes o expoente que você tinha, menos 1, certo? Isso você já tinha. Aí a hora que você cortar aqui, você vai ficar com x, 3 menos 1 dá 2. Opa, encontrei o x ao quadrado. Será que eu consigo pensar uma regrinha para isso acontecer de forma genérica? Depois a gente vai pensar nisso. Então, eu sei que aqui a primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Se eu aplicar isso no 0 e no 1, isso quer dizer que eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar o 1 dividido por 3 elevado ao cubo menos o 0 elevado ao cubo dividido por 3. Ó, eu apliquei no x o 1, depois eu apliquei no x o 0, tá bom? Então isso aqui vai ficar o quê? 1/3. E aí eu sei tranquilamente que esse cara é a área da minha função ali, tá bom? E aí, como que eu consigo encontrar os processos de integração? Como é que eu consigo encontrar os processos para poder integrar? Então, para isso, eu vou pegar o termo fundamental do cálculo, que diz o seguinte, que se eu tenho uma função, vamos arrumar aqui, ó, esse cara não é G', né, gente? O cara é G, tá? Só para a gente ficar tranquilo. Então, se eu tenho o processo aqui, ó, que diz o seguinte, se g de x é integral de f de x dx, então a derivada de g de x vai dar o que eu tinha lá dentro, certo? E se eu aplicar isso nos dois pontos, que eu tenho as primitivas, eu também tenho o resultado. Então, na prática, eu quero dizer o seguinte, a integral, e aí a gente chama de integral indefinida. Por que que eu chamo de integral indefinida? Porque eu também posso encontrar